Na minha opinião, Pablo Escobar foi provavelmente o pior criminoso do século XXI. Ele matou milhares de pessoas, comprou juízes, comprou a polícia. Ele era um indivíduo que manipulava um país inteiro. Ele tinha bilhões de dólares e um exército próprio. Ele deu início a um nível de violência nunca visto antes no tráfico de drogas. Dedicou-se à lesão corporal intencional. Assassinato era um meio de vida. Eu o considerava um monstro. Os governos colombiano e americano resolveram capturá-lo a qualquer preço. Nos envolvemos em uma operação muito longa. Quando a gente chegava na Colômbia, havia uma recompensa de $300 mil pela nossa cabeça. Ele corrompia as autoridades ou as intimidava. Sempre existia a ameaça de assassinato. Andava-se de carro com a arma em punho para se proteger. Ele se sentia no colo de Deus. Foi a maior história do bem contra o mal. Eu odiava aquele homem. E achava que não podia deixar a Colômbia até que Pablo Escobar estivesse morto ou preso em um presídio nos Estados Unidos. Guerreiros Secretos. Caçada Humana. Ofender as pessoas erradas pode custar uma eleição a um candidato. A onda de choque repercute até em Washington. Nós fomos chamados em casa logo após o assassinato, levados para o antigo prédio do Poder Executivo, onde nos foi revelado que o presidente Bush daria uma baixa de $65 milhões do estoque do exército americano em equipamento para ser entregue num período de 120 dias. Isso era uma escala colossal. O precedente mais próximo disso, na época, foi a ajuda feita ao Estado de Israel em 1973. Todo este armamento tem como alvo um homem: Pablo Escobar. Ele foi responsável pela grande maioria da cocaína no mundo, não apenas nos Estados Unidos. Ele era o traficante mais desprezível, o criminoso mais desprezível do século. Joe Toft foi contratado para uma viagem de 3 anos como chefe da Agência Federal Americana de Controle de Drogas na Colômbia. Ele acabou ficando 7 anos. Escobar foi uma pessoa fácil de odiar. Eu nunca fui de sentir ódio, mas chegou um ponto na Colômbia em que eu realmente odiava aquele homem. Eu odiava Pablo Escobar. Existem 2 grandes pragas na sociedade civil. Uma é o terrorismo e a outra é o tráfico de drogas. E o pior de tudo é quando as duas se juntam. 3 décadas atrás, cocaína era um negócio pequeno. Aí chegou Pablo Escobar. Escobar foi para a cocaína o que Henry Ford foi para o automóvel. Quase sozinho, ele criou uma verdadeira indústria. Ele era o rei da coca. Ele cresceu em Medellín. Ele veio de uma família de classe média baixa. Sua mãe era professora, o pai era um camponês fazendeiro. O jovem Pablo se envolveu com pessoas erradas e largou a escola. Ele começou a roubar carros e logo se especializou em crimes maiores. Pouco depois de largar a escola, ele se envolveu em sequestros. Mais tarde, ele se envolveu de forma mínima no tráfico de maconha. Nos anos 1970, Escobar mudou de carreira para uma indústria nova que exportava seus produtos para os Estados Unidos. Os empreendedores por trás dele foram os chilenos. Como todos sabem, no início dos anos 70, houve uma mudança política no Chile, governo militar e tal. E o crime organizado foi por fim eliminado daquele país da noite para o dia.
Então, quem estava lá para retomar e começar a se especializar em tráfico de cocaína eram figuras muito sofisticadas do crime organizado da cidade de Medellín. Liderando o caminho, Pablo Escobar. Ele estava envolvido na manufatura da droga, na distribuição da droga, estava envolvido na busca das melhores terras da Colômbia, operava as melhores fazendas. E também tinha aspirações políticas. Chegou a ser deputado suplente. E alguns diziam que ele, na verdade, queria ser candidato à presidência da Colômbia. Entre os que observavam Escobar de perto, estava um guerreiro secreto do Departamento de Defesa, especialista em vigilância secreta. A organização consistia de uma série de cultivadores de coca com os quais estreitamos contato no Peru e na Bolívia. Eles cultivavam a folha de coca, que seria transformada através de um processamento muito bruto em uma pasta, que seguia então para a Colômbia para ser refinada em cocaína processada em escala industrial em laboratórios florestais enormes. E depois transportada principalmente via aérea para o mercado internacional. Ela ia para o norte, por exemplo, para o México, para entrar nos Estados Unidos ou para as ilhas do Caribe. Quando Pablo Escobar iniciou o negócio ilícito, lhe saiu a... Quando Pablo Escobar começou, surgiu uma organização concorrente, o que nós chamamos hoje de Cartel de Cali. Eles perceberam que a demanda do mercado americano para a cocaína era tão grande que decidiram dividir o mercado entre eles. Escobar escolheu os melhores pontos de entrada e ele começou a abastecer a Flórida, começando por Miami. Depois, usando as conexões mexicanas, partiu para a costa oeste. A Califórnia, em particular, foi inundada com cocaína. Enquanto isso, o cartel de Cali se concentrava mais no Nordeste. No início dos anos 80, quando a epidemia de crack explodiu no cenário americano, os cartéis eram capazes de enviar centenas de quilos, se não toneladas de cocaína, em aeronaves particulares, aviões cargueiros, etc. Nos anos 1980, os Estados Unidos foram inundados com drogas baratas colombianas. Quando o hábito de bater uma carreira pegou, a cocaína seguiu de vento em popa. Cheirar cocaína se torna um passatempo da classe média. Esquinas se tornaram mercados de drogas. 70% de todos os crimes são relacionados a drogas, por isso o impacto que elas têm sobre a economia. Alarmado pela calamidade das drogas, em 1986, o presidente Reagan assina a Diretriz de Segurança Nacional 221, altamente confidencial, classificando o tráfico de drogas como uma ameaça à segurança nacional. É a polícia, no chão, no chão! Nós também reconhecemos, na época, que havia um interesse vital em ajudar a manter as democracias frágeis das Américas Central e do Sul para o nosso próprio benefício. Os Estados Unidos passaram a combater as drogas em duas frentes, no asfalto e na floresta. Tanto o DEA como as nossas agências de inteligência tinham estratégias para nos dizer como ir atrás daqueles que vendiam drogas nas ruas das nossas cidades nos Estados Unidos e como pressionar os cartéis na Colômbia, que eram, na verdade, os idealizadores por trás disso tudo. Havia duas facções principais, a facção de Medellín e a facção de Cali. E quando eu cheguei à Colômbia, o então chamado Cartel de Medellín era de longe o maior. Eles cooperavam mutuamente e, em muitos casos, enviavam carregamentos em comum para os Estados Unidos. Pablo Escobar e sua organização criaram uma nova modalidade. Havia duas forças diferentes trabalhando. Pablo Escobar criou um conceito que chamamos de narcoterrorismo, em que se usava o terrorismo para promover o narcotráfico. Em cambio, o cartel de Medellín, o cartel de Cali, o cartel de Cali, por sua vez, usava a corrupção.
Eles diziam que a corrupção funcionava melhor que bombas. Essa era a maior diferença entre os dois. Em meados dos anos 80, os cartéis colombianos controlavam a indústria da cocaína nos Estados Unidos. Em lugares como Nova York, Miami, Los Angeles, Houston, Chicago, eles controlavam o tráfico em grande escala. Na época, eu integrava o Comitê de Assuntos Estrangeiros e nós todos nos esforçávamos muito para prender os senhores do tráfico no Sul. Pablo Escobar e o pessoal do cartel de Cali eram os que mais queríamos ver presos. Em meados dos anos 1980, Escobar controlava uma rede narcoterrorista que se estendia das colinas colombianas ao Vale do Beca, no Líbano, onde radicais islâmicos tramavam conspirações contra os Estados Unidos. Escobar agora se tornara alvo da maior caçada humana dos Estados Unidos em solo estrangeiro até Osama Bin Laden. Conforme um tratado com a Colômbia, chefes do tráfico podiam ser extraditados para ser julgados nos Estados Unidos. A condição, eles tinham que ser presos pelos colombianos. Para se proteger, Escobar constrói uma aparência de legitimidade. Em 1982, ele ganhou um lugar no Congresso por Medellín. O cargo lhe conferiu imunidade diplomática. Em uma viagem aos Estados Unidos com seu filho, Escobar zombou de seus perseguidores posando no Jardim dos Fundos do presidente Reagan. Como um lorde medieval, Escobar esculpiu seu próprio feudo dentro de Medellín. Ele incluiu milhares de camponeses na sua folha de pagamento. Construiu campos de futebol, escolas e até igrejas. Ele era um filântropo do povo daquela área, então muita gente tentava protegê-lo. Ele conseguia se fazer de Robin Hood, uma pessoa que lutava pela Colômbia, que estava engajada em ajudar os pobres. E todas as atrocidades que ele fazia era por este motivo em particular. Ele era um ótimo em relações públicas. Era muito bem sucedido entre os pobres desesperados de Medellín e de outros lugares da Colômbia. Apoiado por um exército de assassinos, Escobar cria um empreendimento criminoso para competir com a máfia. Todos os traficantes em Medellín agora pagam a Escobar uma cota de seus lucros. Como embaixador na Colômbia, Morris Busby era o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Formado pela Academia Naval, Busby era especialista em combate ao terrorismo. Escobar fez coisas horríveis para intimidar o governo e a polícia. Ele oferecia um prêmio pela morte de policiais. E na Colômbia, de vez em quando, eles usavam estudantes do ensino médio para policiar o tráfico como assistentes da polícia. Eles passavam e atiravam nesses jovens para ganhar 40 ou 50 dólares. Ele descamba para o lado do terrorismo. Começa a explodir shopping centers, começa a atacar de emboscada comboios policiais, começa a matar pessoas indiscriminadamente. Eu fui a mais funerais na Colômbia no período de um ano que a maioria das pessoas vai durante a vida. Havia pessoas lutando nesta guerra na qual eu estava envolvido, a guerra contra as drogas. Elas chegavam lá e eram mortas por Escobar. E a esta altura, os governos colombiano e americano resolveram capturá-lo a qualquer preço. Minha obsessão com Pablo Escobar era inédita para mim. Eu achava que não podia deixar a Colômbia até que Pablo estivesse morto ou preso em um presídio nos Estados Unidos. Nos anos 1980, o homem mais poderoso da Colômbia era um bandido. O chefão das drogas, Pablo Escobar, só tinha um medo: ser extraditado para os Estados Unidos, onde não conseguiria escapar da lei. Por volta de 1984, 1985, o governo colombiano começou a considerar a extradição desses traficantes para os Estados Unidos.
Escobar tenta evitar problemas com suborno. Quando o incentivo não surte efeito, ele recorre à punição. Um fato importante ocorrido na ocasião em que eles estavam considerando a questão da extradição foi o assassinato do ministro da Justiça favorável à extradição. O homem chamado Rodrigo Lara Bonilha foi assassinado em sua limusine. Ele era uma figura muito carismática. Não demorou muito, um contato muito importante da DEA na Colômbia, um coronel chamado Jaime Ramírez, também foi assassinado em um crime particularmente cruel. Ele foi morto no próprio carro, em companhia da família. Eu acho que esse foi um dos períodos que cristalizou não apenas a atenção colombiana aos cartéis, mas também a atenção americana a esses cartéis. Então, no final dos anos 80, o governo americano já estava tentando implantar programas concentrados nos cartéis, enquanto esta extradição estava em andamento. No final dos anos 1980, o DEA criou o programa Chefe da Droga, tomando como exemplo a estratégia do FBI para desmanchar a máfia. Uma família de cada vez. Isso também implicou em mais recursos e pessoal, atacando a infraestrutura, o transporte, a lavagem de dinheiro, a capacidade de produção, como eles compravam produtos químicos e assim por diante. Foi um plano muito bem articulado, não apenas para chamar a atenção para o indivíduo, mas também para toda a organização, para as pessoas que movimentavam o dinheiro. O plano do chefão tinha dois inconvenientes. Dependia dos colombianos para realizá-lo e de Escobar não interferir. Ele dificultou muito as nossas operações porque ele ou corrompia ou intimidava as autoridades. Era muito difícil convencer pessoas a fazer as coisas que nós não poderíamos fazer por não termos nenhum poder policial na Colômbia. Enquanto Escobar combate a extradição, suas táticas se tornam brutais. Em agosto de 1989, seus assassinos de aluguel comparecem a um comício político em Soacha. Diante de milhares de pessoas, o candidato presidencial Luiz Galán é assassinado. O crime de Galán foi ser incorruptível. No mesmo dia, os assassinos de Escobar fizeram vítimas em outras cidades da Colômbia. No rastro de derramamento de sangue, os Estados Unidos classificam o próprio Escobar como uma ameaça à segurança nacional. Eles então embarcaram em um sistema em que havia reuniões semanais nos escritórios do Conselho de Segurança Nacional, no antigo prédio do Poder Executivo. Presentes nessas reuniões estavam os representantes do Departamento de Defesa, pessoas do Comitê dos Chefes do Estado-Maior, do Conselho de Segurança Nacional, do FBI, do DEA e da CIA. Uma das tarefas do DEA era recrutar informantes dentro da organização de Escobar. Os informantes que nós estávamos recrutando não estavam todos na Colômbia, mas nós tínhamos informantes nos Estados Unidos e em outros países fornecendo informações sobre o paradeiro de Escobar e a organização dele. À medida que os guerreiros secretos chegam ao rastro do senhor da droga, Escobar compra sua saída da cadeia. Viciada no dinheiro do rei da coca e com medo de seus capangas, a Assembleia Colombiana vota na ilegalidade da extradição. O presidente George Bush responde com uma emenda. Um decreto de lei de 1970 vetava o governo americano de participar do assassinato de cidadãos estrangeiros. Bush revisa o decreto e permite o uso de força contra terroristas que ameacem os Estados Unidos. Quando a extradição foi eliminada do conjunto de instrumentos a nosso dispor para atacarmos os cartéis, passou a ser vital, na época, trabalhar em conjunto com a Polícia Nacional Colombiana. Dar todo o apoio possível para que eles pudessem usar todas as ferramentas disponíveis para caçar essas pessoas e levá-las à justiça. Para ajudar os colombianos, o Pentágono envia sua unidade mais secreta, uma equipe de combate ao terrorismo conhecida como Centra Spike.
Munida dos mais sofisticados equipamentos de vigilância, eles podiam literalmente encontrar uma agulha no palheiro. Como chefe do Comando Militar do Sul dos Estados Unidos, o general George Jowan dirigia a Central Spike. Mas boa parte dela era um conjunto de inteligência de todos os tipos, de imagens à comunicação, até o que se vê no chão. E a Central Spike foi um elemento crucial. Além da Central Spike, várias equipes da Força Delta foram enviadas à Colômbia para treinar a Polícia Nacional. Sob leis americanas, as unidades Delta não podiam perseguir Escobar. Nós garantimos que a equipe Delta, que as forças especiais, entendessem que deviam treinar os colombianos. Demoraria mais, mas era importante que a polícia colombiana fizesse essa operação. O desafio era treinar a polícia colombiana em alto nível, para obter informações privilegiadas e depois utilizar essa informação para capturar Escobar. As equipes Delta treinaram 2 unidades novas dentro da polícia colombiana. A primeira unidade, chamada Search Block, aprende a usar informação em tempo real para rastrear Escobar e apontar sua localização. Membros da segunda unidade, a Copaz Comandos, aprendem a realizar uma morte limpa. Começa a caçada ao homem mais procurado do mundo. Mas como um animal encurralado, Escobar contra-ataca. 27 de novembro de 1989. Minutos depois de decolar, um avião comercial colombiano cai. A queda não foi acidental, e sim obra do senhor da droga, Pablo Escobar. Seu alvo era o candidato presidencial César Gaviria, concorrendo no lugar daquele assassinado por Escobar 3 anos antes. Mas Escobar estava mal informado. Gaviria não estava no avião. Todos os que estavam a bordo, 110 pessoas, morreram. Um mês depois, Escobar ataca novamente. Ele escolhe um alvo simbólico, o órgão colombiano equivalente ao FBI. Centenas de pessoas feridas. 70 morrem. Ele não hesitava em matar seus inimigos, suas famílias. Era capaz de fazer isso usando puro terror. Ele era lendário pela violência com que tratava pessoas, empregando diferentes formas de tortura. E, de fato, houve uma gravação telefônica na qual um homem era torturado no fundo enquanto Pablo conversava com a esposa ao telefone. Pelo que eu soube deste telefonema, Pablo põe a mão no bocal e pede aos seus capangas: "Cala a boca dele, estou falando com minha esposa", e segue conversando com a esposa sobre temas corriqueiros. Não há dúvidas de que Escobar seria considerado por muitos um psicopata. 2 meses depois do atentado à sua vida, César Gaviria é eleito presidente. Ele decide pegar Escobar ou morrer tentando. No verão seguinte, informações cruciais da Central Spike permitem que tropas colombianas contra-ataquem. A Search Block localiza o primo de Escobar, um manda-chuva de seu cartel. No tiroteio subsequente, o primo é morto. Mais 2 associados, o cunhado de Escobar e seu tesoureiro, têm o mesmo destino. Escobar revida sequestrando a filha de um ex-presidente. Meses depois, ela é morta durante um resgate abortado. Encorajado pelo sucesso, Escobar sequestra mais parentes do partido da situação. Então, um aliado inesperado entra na guerra contra Escobar: o concorrente Cartel de Cali. Um por um, os homens de confiança de Escobar são mortos.
Escobar decide que o lugar mais seguro agora é atrás das grades. Em junho de 1991, ele se entrega ao exército colombiano. A prisão ficava no topo de uma montanha na pequena cidade de Envigado, perto de Medellín. Era uma área muito isolada, com acesso apenas por uma estrada de terra. Escobar fica preso em uma cela de ouro e gasta do próprio dinheiro $5 milhões para construí-la. Ele vive no estilo em que se acostumara. Higiene é um fetiche para Pablo. Onde quer que ele more, ele quebra o banheiro antigo, constrói um novo e ordena que se mantenha imaculado. Ele zomba da polícia, levando drogas e prostitutas para a prisão. Ele construiu uma discoteca dentro da prisão, assim podia entreter os funcionários e os convidados. Era uma grande farsa. As festas de arromba de Escobar insultavam os americanos na Colômbia. O que deveria ser uma prisão, mas parecia um hotel de luxo. E Escobar e seu grupo conseguiam corromper todos os guardas da prisão, e isso se tornou um escândalo nacional. Ostentando sua imagem de bandido, Escobar posou para fotos como o chefe da máfia Al Capone e o herói folclórico mexicano Pancho Villa. Avisado do equipamento de alta tecnologia para monitorá-lo, Escobar aboliu o uso de celulares e os substituiu por pombos-correio. No cúmulo da audácia, Escobar reuniu um arsenal para seus homens de confiança. Na verdade, a polícia foi banida de uma certa distância da prisão. E basicamente não era uma prisão, era uma situação em que ele deixava a prisão quando queria. Ele conduzia negócios da prisão. Os negócios eram os de sempre. Mergulhado em arrogância, Escobar agora foi longe demais, mesmo para o governo colombiano. Sabendo que 2 de seus auxiliares estavam roubando milhões de dólares, Escobar os chamou até sua prisão. E, segundo consta, ele os matou pendurando-os de cabeça para baixo sobre uma fogueira. No golpe de misericórdia, Escobar matou os irmãos da vítima usando tropas do governo. Eu estava nos Estados Unidos em consultoria aqui em Washington. Recebi um telefonema em torno da meia-noite, dizendo que o governo colombiano estava preparando uma ação contra Escobar e queria tirá-lo de Envigado. Subornados ou intimidados, os soldados param próximo da prisão. Escobar se aproveita do atraso. Umas 5 ou 6 horas se passaram e recebi outro telefonema dizendo que de fato ele tinha escapado. Escobar se torna um fugitivo relutante. Acho que ele nunca teve a intenção de sair de Envigado. Só quando o governo colombiano montou uma operação para retirá-lo de lá, e ele percebeu isso, foi que ele fugiu para impedir que isso acontecesse. Foi embora. Mas acho que se o governo não tivesse feito isso, ele estaria tão seguro quanto no colo de Deus. Não havia razão para ele querer sair de lá. Com Escobar solto, o presidente colombiano procura Busby. Ele, obviamente, estava transtornado. Transtornado pelos mesmos motivos que eu. Conversamos sobre isso. E ele deixou claro que gostaria da ajuda americana. Eu garanti a ele que nós ajudaríamos e voltei à Colômbia no mesmo dia. Com a retomada da caçada a Escobar, cada minuto contava. Eu achava que quanto antes nós pudéssemos procurá-lo, maior a chance de localizá-lo, porque ele não havia planejado sua fuga e ainda não tinha tido tempo de contatar seu pessoal e montar as defesas que ele mais tarde providenciaria para se proteger. Então, era primordial que nós agíssemos bem depressa.
Assim que Gaviria, o presidente da Colômbia, pediu ajuda aos Estados Unidos para recapturar Escobar, a partir daquele momento as Forças Armadas realmente se envolveram, fornecendo recursos, treinamento e etc. Foi um esforço sem precedentes. Eu não consigo me lembrar de outro momento com tanto apoio de Washington para pegar um criminoso em terra estrangeira. Não era apenas um homem. É preciso lembrar que ele era o líder do cartel de Medellín. Ele não foi o único que fugiu, mas vários membros da sua gangue, que também eram assassinos, e membros do alto escalão do cartel. Ele tinha uma infraestrutura na cidade de Medellín e em outras regiões da Colômbia. Bastava ele ligar e, em um curto período de tempo, reuniria um grupo para protegê-lo. Começa uma caçada mortal entre o comandante do exército da cocaína e os guerreiros secretos americanos. Dias após escapar da prisão, o lorde da droga Pablo Escobar desaparece na selva colombiana. A princípio, nós acreditávamos piamente que iríamos pegá-lo muito rápido. No entanto, Escobar provou ser um grande adversário. Ele conseguiu burlar a operação que nós montamos para encontrá-lo. Minha opinião era que, depois da segunda semana sem capturá-lo, nós entraríamos em uma operação muito longa. Conforme a caçada se arrasta, Escobar ataca seus perseguidores. Ele paga a garotos em Medellín algumas centenas de dólares para cada policial que matassem. Mais de 150 foram assassinados. Em Bogotá, uma onda de explosões abala a capital. Centenas morrem na carnificina. Muitos americanos trabalharam em situação de perigo. Houve um caso em que uma bomba explodiu numa área onde um jovem jantara com sua esposa 15 ou 20 minutos antes. E o restaurante em que estavam foi derrubado. Janelas das casas do nosso pessoal se quebraram. Havia a ameaça constante de assassinato. Quando a gente chegava à Colômbia, era avisado: sua cabeça vale 300 mil dólares. Haja de acordo. Ou seja, fique atento ao que se passa ao seu redor. Depois que Escobar fugiu, o DEA levou Steve Murphy às pressas para a Colômbia. Ele se instalou na base de Escobar em Medellín, a cidade mais violenta do mundo. Eles mandavam uma caravana de carros formada por pelo menos 5 carros, de 3 a 4 homens por carro, armados até os dentes. E você lá com a sua arma. Era 1 hora de carro por uma serra até a cidade de Medellín em alta velocidade. Eles não permitiam que carros se aproximassem da gente quando estávamos no carro com eles. Ultrapassando em curvas, subindo em canteiros, o que fosse necessário para te levar até a cidade de Medellín, até a tal base. E você andava de carro, literalmente de arma em punho, para se proteger, porque nunca se sabia de onde viria um ataque. Conforme toma a ofensiva, o fugitivo Escobar se desestabiliza. Fugindo dessa maneira, é muito difícil gerenciar um empreendimento internacional de cocaína. É preciso pôr a mão na massa para gerenciar de forma correta. É preciso manter contato com seu pessoal diariamente, dar instruções precisas aos encarregados de transportar a cocaína, de arrecadar o dinheiro das vendas, de contratar os voos para levar a cocaína para o México, e assim por diante. Escobar não podia fazer isso enquanto fugia. O cartel de Medellín foi efetivamente desmontado durante a caçada a Escobar. Então Escobar estava sendo caçado e sentindo a pressão. A cada pista nova, a unidade de elite no rastro de Escobar deixava um buraco nas operações dele. As informações sobre Escobar vinham de várias fontes: CIA, DEA e da equipe antiterrorismo Central Spike. Muitos recursos haviam sido levados para informar a inteligência. Havia equipamentos de escuta muito sofisticados, interceptando ligações, comunicações pelo rádio, etc.
Houve uma vigilância aérea sem precedentes levada ao país. Algumas das melhores pistas vieram da nova unidade recém-treinada de inteligência da Colômbia, Search Block, liderada pelo coronel Hugo Martinez. O coronel Martinez, entre todos os policiais colombianos, era provavelmente o que melhor entendia Escobar. O que a Central Spike fez foi aumentar tremendamente a nossa habilidade de monitorar as conversas entre Escobar e o seu grupo. Escutas escondidas ajudaram a capturar os companheiros de Escobar, mas não o próprio Escobar. Quando eles triangulavam o sinal dele, o equipamento de busca direcional de rádio não tem precisão absoluta, ele te dá a área em geral. Mas quando a unidade conseguia chegar ao local, ele já tinha saído, já estava a 10, 15 quilômetros dali. De repente, a mina de ouro de informações acaba. Através de vazamentos na polícia colombiana, Escobar descobre sobre a Search Block. Foi quando ele começou a usar radiofones em um táxi. Medellín é uma cidade grande, acho que tem 1,5 milhão de pessoas. Não lembra em nada Nova York, mas existem muitos táxis em Medellín, milhares deles. Então um táxi entrava em qualquer bairro do centro. Qualquer lugar de Medellín pode ter um táxi. Iniciou-se uma rotina frustrante. Central Spike captava um sinal do telefone de Escobar e passava um rádio para a Search Block. As tropas da Search Block corriam para as coordenadas, chegando invariavelmente minutos atrasada. Uma perseguição levava a uma casa em uma favela com um banheiro novinho, prova de que estavam no rastro de Escobar. O que se revelou durante a perseguição a Pablo Escobar é que ele tinha uma fraqueza. Seu calcanhar de Aquiles era a família. Ele estava trabalhando para tirar a família do país. Num voo da Lufthansa saindo de Bogotá, nós descobrimos através da Polícia Nacional da Colômbia e nós providenciamos pelo menos um agente e 2 policiais colombianos para embarcar no mesmo voo à paisana. O objetivo era só observar a atividade deles e ver se estavam se juntando a outras pessoas no avião para ver com quem eles se encontrariam quando chegassem à Alemanha. Eu estava convencido, e acho que a maioria das pessoas também, de que ele queria a família fora do país porque estava preparando um voo para a morte. E com a família longe, nós iríamos ver muito mais explosões de bombas, muito mais assassinatos, que essa era nitidamente a intenção dele. Através de canais diplomáticos, o embaixador Busby fez contato com oficiais alemães na Colômbia e depois eles voltaram para seu país natal e por fim tiveram acesso negado para a Alemanha. Forçada a voltar para a Colômbia, a família de Escobar foi detida pela polícia. Quando a família voltou à Colômbia, ele enlouqueceu. Ele não suportava a ideia do governo colombiano manter seus familiares sob prisão preventiva. Eles ficaram em um hotel em Bogotá e ele começou a ligar para a família. Ele deixou de ser cuidadoso em relação aos telefonemas. Ele ligava para o palácio exigindo falar com o presidente. No passado, ele se mudava o tempo todo, anulando nossos esforços, nossos recursos preparados para rastreá-lo. Essa, sem dúvida, foi sua derrocada. Acho que, no fundo, ele sabia que o governo conseguia rastrear aqueles telefonemas. Nós chegamos muito perto dele nos 2 ou 3 dias anteriores, e eu estava convencido de que era uma questão de tempo. Um aliado meu veio correndo contar que os colombianos tinham ligado, dizendo que o haviam encontrado. E o que aconteceu foi quase mais estranho do que a ficção. Com a maioria de seus auxiliares mortos ou presos, Escobar recrutou o filho para ajudá-lo a dirigir o cartel. O filho do coronel Martinez, que era o chefe das operações de busca por Escobar, também trabalhava no grupo da polícia. E foi, de fato, o jovem Martinez que encontrou Escobar no momento em que Pablo Escobar conversava com o filho dele.
Naquele dia, em dezembro de 1993, quando eles finalmente localizaram Pablo Escobar em Las Américas, um bairro da cidade de Medellín, eu estava na base policial. Eu estava no alojamento e vi muita movimentação perto da sala do Coronel Martinez. Eu fui até a sala do coronel para ver o que estava acontecendo e havia alguns tenentes-coronéis por lá e eu perguntei a um deles: o que está acontecendo? Está tumultuado. Com certeza tem alguma coisa acontecendo. E ele me confidenciou. Eles acham que localizaram Escobar. Então eu continuei ouvindo. Coronel Martinez estava ao telefone falando com o filho, Tenente Martinez, e eu só estava ouvindo um lado da conversa. Mas deu para ouvir o Coronel Martinez mandando o filho invadir o lugar que os reforços estavam a caminho. Não recue. E o que eu soube mais tarde foi que o Tenente Martinez queria recuar e esperar os reforços chegarem. Obviamente porque ele estaria enfrentando o traficante de drogas mais violento do mundo. Pablo Escobar estava encurralado, mas não capturado. No quartel da polícia em Medellín, o agente do DEA, Steve Murphy, esperava o desfecho de um tiroteio com o lorde da droga mais poderoso do mundo. Uma unidade de elite da polícia colombiana localizara o esconderijo de Pablo Escobar. Com todas as rotas de fuga vigiadas, começou o abate. Escobar vai para uma janela no alto. Acho que deu para ouvir o tiroteio, ou talvez tenha sido por telefone, não lembro bem. E eu logo ouvi o Coronel Martinez gritando: eles pegaram Escobar, acabaram de matar Escobar. Eu entrei no carro com ele e corremos para o local. Quando chegamos lá, havia um bloqueio da polícia. As forças armadas ainda não tinham chegado. Apenas a polícia cercava a área. Nós entramos e subimos para o segundo andar. Eu estava lá com o Coronel Martinez, observando o telhado onde estava o corpo de Escobar, e os 7 homens da unidade que conduziram o ataque estavam lá também. Eu fui contar ao pessoal da CIA, eu fui contar para todo mundo que encontrei na embaixada que Pablo Escobar finalmente estava morto. Eu estava no meu gabinete na embaixada quando soube que Escobar tinha sido morto. Pedi uma prova. Eles voltaram. Eu liguei para o contato que tinha na Casa Branca e disse: acho que nós o pegamos. Uns 15 ou 20 minutos depois, eu soube que eles tinham comparado as impressões digitais. E, de fato, ele estava morto. E foi o fim de 18 meses de estresse. A grosso modo, eu acho que foi a maior história do bem contra o mal. Se quisermos criar personagens para a história, seria o Príncipe das Trevas, personificado por Escobar, contra as forças do bem. Nesse aspecto em particular, as forças do bem ganharam. Eu acho que não há um grupo melhor de agentes, mais concentrado em sua missão. Eles são extraordinariamente valentes, mostraram um nível de comprometimento que iriam a qualquer lugar para cumprir a missão. Ainda há uma grande quantidade de drogas produzidas na Colômbia que consegue passar pelas nossas fronteiras mais pobres. Minha opinião é que, com certeza, nós, como um país, nós, americanos, temos que continuar a luta contra os traficantes de drogas. Precisamos impedi-los, combatê-los a cada momento. Dedicado à memória de Maria Eugênia Delgado Sanches. Versão brasileira DPN Santos.